Bom dia, Lu. Bom dia, gente. Sejam todas bem-vindas novamente aqui para o Fundamentados na Palavra. Hoje eu vou estar sozinha, não vou estar na companhia do pastor Henrique. Hoje ele teve um compromisso e eu tenho esse desafio de fazer essa live sozinha com vocês. Mas, para quem está nos acompanhando, vou falar um pouquinho enquanto aqui as pessoas estão chegando. Para quem está nos acompanhando, eu e o pastor Henrique, nós estamos fundamentados na palavra, porque arde no nosso coração o desejo de ensinar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que realmente é necessário a gente conhecer a verdade sobre Deus, sobre aquilo que Deus fala na sua palavra, para que nós possamos ter sabedoria, ter o discernimento daquilo que realmente, de quem realmente é Deus. E como vocês sabem, bom dia. E como vocês sabem, nós estamos bem centrado ainda no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis é o começo, é o primeiro livro. É um livro muito rico, onde você pode estudar e você vai ver quanta riqueza, quantas respostas tem para suas questões. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho para ficar melhor. Quantas respostas tem? Bom dia. Quantas respostas tem para que nós possamos ter mais ou menos, né, uma noção. E por que eu falo noção? Porque conhecer Deus é uma questão de caminhada, é uma questão de intimidade, é uma questão de um relacionamento. Então hoje eu queria falar com você. Eu até coloquei um tema, mas eu não sei se eu vou colocar esse tema, porque eu vou deixar o Espírito Santo fluir para saber o que ele realmente quer falar para vocês. Mas essa semana eu estava pensando e me saltou exatamente essa palavra assim que está na Bíblia. Quem te falou que você estava nu? E quem conhece a palavra de Deus, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que essa pergunta surgiu na Bíblia? Essa pergunta, ela surgiu exatamente após a queda do homem. E aí eu fui lá pegar Gênesis. Isso tá em Gênesis 3, tá? Na queda. E por que eu tô falando isso? Porque Deus, na grande maioria das vezes, ele vai nos ensinando e ele faz perguntas pra gente. Quando você vai desenvolvendo um relacionamento, ou até mesmo você pode ter curiosidades para saber, nossa, mas por que isso, por que aquilo? Isso é saudável. Eu geralmente recebo muitas perguntas. Eu geralmente recebo muitas perguntas, muitas questões no meu particular para responder essas questões que muitas vezes a gente não entende na Bíblia, mas faz parte. Então surgiu esse questionamento para mim, para saber quem te falou que estava nu. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na palavra de Deus, eu fui em Gênesis 3. Tá em Gênesis 3, deixa eu ver aqui, 10. Gênesis 3, 10. E aí, o que aconteceu? Eu lembrava que nem tinha sido Deus que tinha acusado o homem e nem tampouco também tinha sido o diabo. E aí eu falei, nossa, que interessante, né? Nem foi um e nem foi outro. Então, quem acusou o próprio Adão e Eva para que eles se escondessem? Gente, pode colocar aqui para a gente ir trocando essas ideias, tá? Quem realmente os acusou não foi nenhum nem outro. Quem os acusou foi a própria consciência deles, que eles haviam caído e que eles tinham pecado. Eu até anotei aqui, deixa eu procurar aqui, porque eu escrevi tanta coisa. Eu até coloquei aqui o que é pecado, né? Quando você vai olhar o significado da palavra pecado, ele também quer dizer errar o alvo. Ou então, deixa eu procurar aqui, peraí, gente, que eu vou achar aqui, muita coisa que eu escrevi. Deixa eu ver aqui, calma aí, não tô achando aqui não. Mas enfim, errar o alvo, ou então você
Eu queria tanto achar. É tão importante eu falar isso aqui, mas enfim. Eu vou achar depois. É você errar o alvo, ou então você fazer diferente daquilo que você sabe que é correto fazer. Então, como eu falei, foi a consciência de Adão e Eva que os condenou. E aí, quando a gente entende o que é consciência, a gente começa a entender e a perceber que é a própria consciência que nos acusa, como a própria palavra de Deus diz isso. Que foi o que aconteceu com Adão e Eva, como eu falei. Mas aí, o que é consciência? Consciência é um instrumento, é um guia interno que o próprio Deus colocou dentro de nós, que está no nosso homem interior, para que nós possamos ter discernimento ou direção daquilo que é certo ou que é errado. E quando a gente olha lá para a queda, com o que aconteceu, para o que aconteceu com Adão, a gente sabe que eles tinham recebido um comando de Deus. Então, como na hora que eles fizeram algo errado e eles sabiam, porque eles tinham uma direção de fazer determinada coisa, que era não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. Então, o que aconteceu? A consciência os acusou de que eles tinham feito algo errado. E quando a gente olha para a nossa vida, é exatamente isso que acontece. Quando, por exemplo, quando a gente se comporta mal, quando a gente fala mal das outras pessoas, quando a gente trata mal os nossos pais, quando a gente desrespeita os nossos pais, enfim. Ninguém precisa chegar pra gente para nos acusar, porque a própria consciência nos acusam, correto? Então foi isso que aconteceu. E a Bíblia fala muito sobre consciente. E tem até no versículo aqui de Romanos 2,14, que esse eu vou ler para você, que diz assim, Paulo fala assim: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência, olha só, tá escrito lá, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então a Bíblia fala sobre essa questão da consciência, que nós temos consciência. E é exatamente por isso que a Bíblia também diz, que a palavra de Deus também fala, que o quanto é importante a gente valorizar a nossa consciência, que ela também, como eu falei, é a nossa voz interior. E essa voz interior, ela é a voz do homem interior. Quando a gente conhece como o homem ele é dividido, Deus é um ser trino, espírito, né? Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também fomos constituídos como trinos. Onde está essa trindade, né? Esse ser trino? Nós temos o espírito, nós habitamos no corpo e temos uma alma. Então, nós também somos trinos. E o que acontece? Bom dia. E o que acontece? Nós sabemos que Deus é espírito. E se Deus é espírito, ele se comunica comigo e com você através do espírito. É por isso que é tão importante nós como filhos de Deus, a gente ser guiado pelo Espírito Santo. E a própria Bíblia também fala em Romanos 12, que que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito, pois o próprio Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o que testifica para mim e para você que nós somos filhos de Deus? A gente tem ouvido aí muita gente, muito cristão, e quando eu falo cristão, né, é realmente aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que anda, conhece, mesmo que não conheça com complexidade, né, toda a amplitude da palavra, mas que anda nos caminhos do Senhor, que
tem entendimento do que é Deus, o que é o Espírito Santo. Então, quando a gente fala de cristão, muitos cristãos hoje em dia, principalmente, têm se falado que nós somos filhas de Deus. Ah, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, sim. Mas a palavra de Deus diz que nós só somos filhos quando nós somos guiados pelo Espírito. Isso é um fato. Bom dia, Dulce. Isto é um fato, não sou eu que estou dizendo. Vamos levar aqui para o lado natural. Qualquer pessoa não pode sair aí, por aí, simplesmente porque me conhece e dizer, eu sou filha da Cris. Como assim que você é minha filha? Você prova que você é minha filha? Então, é por isso que tem o exame de DNA, que é para comprovar a filiação. Então, como que é comprovado biblicamente e como que é comprovado naturalmente que nós somos filhas de Deus? É comprovado quando nós somos guiados pelo Espírito. Como eu falei, isso está em Romanos 12. Mas o que é Romanos 8, desculpa. Mas o que é importante a gente entender? Cris, como que eu sei se eu sou guiada pelo Espírito? Aí é onde entra a consciência, para você ter consciência do que é a voz de Deus, do que é a voz da sua mente e do que é a voz do ladrão, do roubador, não é? Então, o que acontece? Se a gente não tiver consciência para discernir a voz de Deus, nós vamos cair, mesmo sendo filhos e filhas de Deus, nós vamos cair no mesmo abismo que caiu Adão e Eva. Adão e Eva, eles ouviram a voz de Deus, eles sabiam qual era o comando de Deus, como muitas vezes nós sabemos aquilo que é certo e errado do que devemos fazer ou não fazer, mas eles ouviram outra voz. A gente sabe que não tem problema a gente ouvir voz, porque a própria Bíblia também diz que no mundo existem muitas vozes. Então é importante a gente saber que no mundo existem muitas vozes e também é importante a gente saber como distinguir, como discernir essas vozes. Eu vou contar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana comigo. Eu fui visitar uma empresa muito grande, muito conceituada aqui em São Paulo, para eu fazer um treinamento para a equipe de vendas. É uma clínica AA e a pessoa me chamou para eu fazer um treinamento de postura, comportamento, imagem para as pessoas do atendimento. Eu tenho experiência com relação a isso, eu sempre trabalhei com isso, trabalhei com imagem, trabalho com comportamento, né, para quem aqui não sabe. E aí vocês acreditam que eu tava voltando e tal, eu conversei com ela para saber o que ela queria, dei uma observada como que as pessoas, como que as atendentes estavam fazendo, que é para eu fazer esse alinhamento. E aí, quando eu tava dirigindo, voltando para casa, vocês não acreditam o que eu ouvi. Falando assim, será que você vai conseguir fazer isso? Será que realmente você sabe? Porque, será que você realmente sabe fazer isso? Aí eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Gente, foi automático na minha cabeça. E o engraçado é que quando eu ouvi esse que parece um pensamento, quando eu ouvi esse pensamento que parece pensamento, me veio assim como se fosse um medo, como se fosse uma insegurança. E o que o mentiroso ele quer? Ele simplesmente só quer que eu concorde com ele, que eu e você, que você venha concordar com ele. Ele simplesmente quer que eu e você concorde com ele. Aí eu, já sei quem tá falando. Isso é automático, tá? Aí, na mesma hora, gente, na mesma hora eu falei assim, pai, muito obrigada. Porque eu sei que, ainda que eu tenha conhecimento, ainda que eu tenha estudo, eu sei que o teu Espírito Santo me capacita, o teu Espírito Santo é que me dá direção, para que eu faça tudo com perfeição, para que eu não tenha medo. Automaticamente eu fiz isso. Por que eu estou dando esse exemplo meu? Porque eu tenho certeza que isso muitas vezes acontece com você. E o grande mistério que na verdade nos foi e nos é revelado na palavra de Deus é a gente discernir e reconhecer quando é a voz de Deus e quando é a voz do mentiroso, do ladrão, do roubador.
Só que você só vai distinguir, essa é uma pergunta que muitas vezes eu escuto. Cris, como que eu vou saber que é a minha mente? Como que eu vou saber se é do mentiroso ou se é a voz de Deus? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer aquilo, você precisa conhecer Deus, e você só conhece Deus através das escrituras, como por exemplo, a Bíblia fala, não roube. Está escrito lá, é um dos mandamentos, que nós não devemos roubar. Se você for tirar qualquer coisa, mesmo que você não seja crente, mesmo que você não seja cristão e conheça isso, o que vai acontecer? A voz da sua consciência vai acusar. Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa que existe aquela dúvida, não sei se é certo, não sei se é errado, isso é a voz da sua consciência. E a consciência, ela serve exatamente para nos trazer para nos dar como guia e direção. E aí, quando a gente entende também sobre consciência, porque existem dois caminhos, e a gente sabe que existem dois caminhos. Só que, por que Deus colocou a consciência? Porque Ele também nos deu o livre-arbítrio. Se Ele nos deu o livre-arbítrio, significa que o livre-arbítrio é para você decidir o caminho que você quer seguir. Isso também está na palavra de Deus. Escolhe, pois, tu, né, o caminho que eu te direciono, o caminho de paz, né, para que você seja bem-sucedido. Não lembro o versículo todo aqui. Mas o livre-arbítrio, ele é importante exatamente para você decidir o caminho que você tem que seguir. Isso também nos mostra uma característica de Deus. Deus, ele não é um controlador. Deus, ele não é um Deus tirano. Cris, como que você sabe disso? Como que eu sei? Exatamente por isso. Se Deus fosse um controlador, Ele nos controlava. Então, Ele não nos controla. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele traz direção. Como? Através da palavra. Então, mais uma vez eu volto. Por isso que nós estamos com o fundamentado da palavra, para que vocês possam entender a importância de você conhecer a palavra. Para muitos, né, para muitas pessoas que não entendem, mas é cansativo, mas eu não entendo nada. Eu também, quando eu comecei, eu não entendia. Mas nós precisamos ir estudando, ir conhecendo, e ouve aqui, e ouve ali, ler livro, entendeu? Bom dia. Para que a gente vá começar a juntar as pecinhas, eu posso dizer assim, mas principalmente para que você possa ter a sua mente renovada. Lembra que Paulo fala que nós precisamos renovar nossa mente? Então, a nossa mente, ela só pode e deve ser renovada através da palavra de Deus, através das leis de Deus, através das direções de Deus. Se a gente não renovar a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar com a palavra de Deus, a gente vai continuar agindo, bom dia, a gente vai continuar agindo igual como os filhos das trevas. E aqui vem outro ponto para deixar mais uma vez claro que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E foi o próprio Deus que disse isso. De quem? Dos fariseus. Os fariseus, gente, nós sabemos que eles eram hebreus, eles estavam debaixo da lei de Moisés, eles eram os religiosos, eles faziam parte da geração eleita, escolhida por Deus. Vocês concordam? Mas Deus os chamou de quê? Filhos do diabo. Filhos do diabo. E isso irritou eles, né? Claro que se me chamasse também de filha do diabo, eu também ia ficar irritada. E por que Jesus falou isso? Porque eles estavam sendo guiados pelo diabo. Então, nós somos filhas. Nós somos filhos. Mas você sabia que muitas vezes a gente pode ter nascido de novo, que a gente sabe que existe um
protocolo, vamos dizer assim, né? Para ser considerado filho de Deus, é preciso que o Espírito de Deus testifique no nosso espírito que nós somos filhas de Deus. Só que essa testificação, ela só... Depois eu vou ler, tá? No final eu vou ler aqui as que vocês estão escrevendo. Então, o que acontece? Se eu não testificar isso no meu espírito, seria muito injusto eu dizer que sou filha ou não sou filha de Deus. Eu não saberia como ser conduzida pelo próprio Deus. Então, como eu falei, se Deus é espírito, ele vai se comunicar comigo como? Através do meu espírito. E ele vai se comunicar com você através do seu espírito. E aí é o espírito que vai testificar, como eu já falei, que está em Romanos 8. Mas, quando Jesus acusou, ele simplesmente acusou, ele disse, ele afirmou que eles eram filhos do diabo. Por que eles eram filhos do diabo? Porque eles eram guiados pelo diabo. Nossa, Cris, é isso mesmo? É exatamente isso. E foi exatamente por isso que Jesus, ele veio. Jesus, ele não veio somente para a gente ir para o céu, para a salvação, para a gente ser liberto da ira de Deus, como a gente sabe. Ele veio para mortificar a minha carne e a sua carne. Porque a nossa carne que está ligada à nossa alma. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes para eu fazer a vontade de Deus, que eu sei que eu tenho que fazer, o negócio é complicado. É complicado. Né? Como, por exemplo, pedir perdão, meu Deus do céu, a gente sabe, mas é difícil. Por quê? Porque a alma, ela não quer pedir perdão. Por que muitas pessoas dizem que não conseguem pedir perdão? Se você sabe que pedir perdão é um ato bíblico, é uma ordenança de Deus. Então, a sua alma, a sua carne, ela não vai querer pedir perdão porque ela vai colocar suas justificativas aonde? Nas questões da carne, da alma. E sabe como isso se chama? Orgulho. Quando a gente não quer pedir perdão para o outro, mesmo que o outro esteja errado, né? A gente não quer pedir perdão exatamente por conta do que nós somos orgulhosos. Mas não é que nós somos orgulhosos. A nossa carne, a nossa alma é orgulhosa. Mas eu espiritualmente, eu sou mansa, você é humilde, você não é orgulhosa. Então, para isso você precisa fazer uma distinção do seu eu espiritual e do seu eu natural, o seu eu carnal. É por isso que eu tenho me dedicado, tá? Porque eu tinha essas perguntas e tenho ainda essas questões. E tenho estudado a palavra de Deus exatamente para eu entender. E uma vez que eu entendo, uma vez que você entende, você realmente vai tomar a decisão para agir como filha de Deus. É por isso, gente, que vocês devem ouvir, vocês devem saber. Quem está nas redes sociais sabe muito aí o que se está sendo falado e sendo blasfemado sobre os cristãos. Nós estamos dando mau testemunhos. A verdade é, nós estamos dando mau testemunho. E esse não é o plano de Deus, nunca foi, não é o propósito de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós, estamos sendo guiados, conduzidos pelo diabo. Querida, você não acabou de dizer que os filhos, eles são guiados pelo próprio Deus? Sim. Só que muitas vezes nós estamos agindo como filhos bastardos. E quando você começa a pensar, puxa vida, eu sou filha, mas eu estou agindo como uma filha bastarda. O interessante é que Jesus, ele mesmo falou, ele disse assim, quando ele já estava no final, né, para morrer, para ser crucificado, ele disse assim: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor... Quem é o seu senhor? Jesus.
Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então Jesus, ele veio exatamente para trazer essa clareza sobre quem é Deus, sobre o que é luz, sobre o que é trevas. Mas para isso, quando a gente nasce de novo, o que vai acontecer? Os olhos do nosso entendimento que foi cegado pelo pecado, os nossos olhos espirituais são abertos. E se os nossos olhos espirituais são abertos, nós temos a capacidade, Deus nos deu a capacidade para que nós possamos discernir as coisas espiritualmente. Então a consciência, ela continua lá, e agora a minha consciência, a sua consciência, se você nasceu de novo, ela não mais está cega. A gente não está mais naquele ponto igual como Adão e Eva. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Mas hoje, quando a gente lê, a gente sabe o que foi que aconteceu. Eles foram separados de Deus espiritualmente. É tanto que Deus, ele disse assim, se você comer da árvore do conhecimento, olha só, conhecimento do bem e do mal. Eu até falei um pouquinho na outra live sobre isso. Quando Deus falou assim, se você comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E qual foi a mentira do diabo? Não é certo que você morrerá. Olha o mentiroso, ele diz exatamente o contrário. Eu até coloquei aqui, mas você pode, porque se eu for ler todos os versículos, né, aí a live vai ser uma aula. E eu procuro trazer um resumo para você, para ficar mais claro. Então, o que acontece? Deus disse, se você comer, tá até aqui, ó, em 17, que diz assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, é certo que você morrerá. E a gente sabe que Adão não morreu, ele continuou lá vivo, mas qual foi o tipo de morte que ele teve? A morte espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos o quê? Espiritualmente. Então, Deus trouxe de volta a nossa vida zoe, a vida de Deus, a vida em comunhão e em conexão com Deus. Então, nós precisamos priorizar esse relacionamento. Nós precisamos pela fé, travou aqui não, né? Nós precisamos pela fé crer que nós fomos feitos uma nova criatura e de fato e de verdade nós nascemos de novo. A Bíblia diz que é uma nova criatura. Você não foi restaurado, você nasceu de novo, é um novo ser, é uma nova criatura. E essa criatura, espiritualmente, ela foi criada no espírito. Então, nós voltamos à concepção a natural que foi constituído desde o começo. Mas se nós não exercermos esse privilégio que nós temos, nós vamos viver como filhos bastardos. Nós temos à nossa disposição a direção, a oração. E agora aqui, já para a gente quase fechar, eu vou trazer um outro ponto aqui, que fala que pra gente se atentar. A gente sabe também que tem um outro ponto lá em Gênesis que na viração do dia, Deus encontrava com Adão e Eva. Antes ele encontrava só com Adão, mas depois aqui, que eu sempre, quando eu tô no curso lá no Diva, se você não fez ainda o Mulher Divina, o curso Mulher Divina, eu vou estar disponibilizando esse curso em julho, final de julho eu vou estar abrindo uma turma, só que vai ser online, não vai ser presencial. Depois eu coloco aí no meu Instagram. Então, o que acontece? Quando na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva. E aí, às vezes, eu estava escrevendo isso, eu fiquei pensando assim, isso prova para nós que Deus deseja um relacionamento.
Aí eu gosto muito de trazer isso para a vida prática e eu vou perguntar aqui para você, quem é mãe e quem é pai aqui e não pergunta para o seu filho como que foi o seu dia? Como foi o seu dia na escola? Quando você pergunta isso para o seu filho, isso significa que você está controlando ele? Não, isso simplesmente significa que você quer saber como foi, saber mais da vida, não para controlar, mas também para orientar. Aí, às vezes, o filho chega, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí você, mas o que você fez? Eu fiz isso. Mas você devia ter feito isso, filho. Olha, tá. Não é assim. Quem é mãe aqui sabe como que é. Principalmente com crianças menores. E até quando os nossos filhos são adultos também. Não é que a gente quer controlar, mas nós somos mais velhos, mais maduros do que os nossos filhos, então certamente a gente vai dar conselhos melhores, não é uma questão de controle. Então, do mesmo jeito acontece com Deus. Do mesmo jeito acontece com Deus. Então, quando Deus ele vinha na viração do dia, era exatamente para se relacionar com Adão e Eva. E isso foi interrompido. Isso foi interrompido, como nós sabemos, por conta do pecado, porque Deus é santo e ele não pode estar no meio do pecado dentro do homem, porque se o homem foi contaminado, o Espírito de Deus, que é santo, não podia mais habitar dentro do homem. Então, o que aconteceu? O Espírito de Deus saiu e quem passou a habitar? O Espírito das trevas. Ele passou a governar o homem. Qual foi a obra de Jesus? Ele trouxe de volta com o novo nascimento. Por que nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? É exatamente por isso. Às vezes as pessoas aceitam, mas não sabem nem por quê e por que é necessário. É para ser Senhor da sua vida. Quando a gente olha aqui para Gênesis, a gente também começa a entender. Porque quem era o Senhor quando nós estávamos longe? O Senhor era o diabo. Por isso que Jesus chamou os sacerdotes, os hebreus lá, o povo escolhido, né, como a gente sabia, separado de filhos do diabo. Porque eles estavam sendo guiados pelo diabo, porque eles andavam em trevas. E Jesus até falava assim, pelas suas obras é possível reconhecer. Então, se as suas obras são más, quem está guiando? Deus não vai guiar a mim nem você para fazer algo errado. De maneira nenhuma. Você não vai guiar o seu filho ou a sua filha para fazer algo errado. Você não vai, você não vai, em hipótese alguma. Então, fica claro para a gente entender por que a necessidade do relacionamento, por que Deus deseja tanto se relacionar conosco, por que Deus disse, não é bom que o homem ande só. Eu já falei sobre isso também na live passada, né? Eu estava aqui junto com o Henrique. Mas não é bom que o homem ande só. Por quê? Porque existe perigo. Cris, por que Deus não tirou? Uma vez uma pessoa até falou assim para mim, por que Deus não pegou o diabo e colocou lá ele em Marte? Não. Ele não colocou. Exatamente porque ele deu governo, ele deu autoridade. Como Jesus trouxe de volta, ele deu autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Bom dia, Esther. Então, gente, se a gente não se posicionar para realmente viver como filho e filha de Deus, nós vamos ser cristãos, achar que realmente nós somos filhos, mas nós estamos vivendo como filhos bastardos. Eu não diria que nós somos filhas do diabo, porque realmente, se você nasceu de novo, você não é filha do diabo, você é filha de Deus. Mas o que acontece é que você pode estar agindo como um filho bastardo, porque você não está sendo guiada pelo Espírito de Deus. E para fechar aqui, basta a gente lembrar a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Quando eu gosto muito dessa parábola e ela deixa muito claro aquilo que acontece hoje com muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão agindo como filho bastardo, só estão apenas
dentro da igreja. Só estão simplesmente indo para o culto, mas não estão se relacionando. A identidade de filho de Deus só vem quando nascemos de novo. Exatamente foi o que eu acabei de falar. Então, só que a gente não pode agir como filho bastardos. Nós somos filhos legítimos, constituídos pelo próprio Deus, quando nós confessamos Jesus como Senhor. Então, a confissão de você dizer que Jesus é o meu Senhor e Salvador está ligado lá para Gênesis, quando quem passou a ser o Senhor do homem era quem? O diabo. Então, nós precisamos fazer valer esse sacrifício, esse título que nós temos como filhos de Deus. E o exemplo que eu estava falando e acabei me desviando um pouquinho, é a do pai do filho pródigo. E do filho também que estava dentro de casa, a parábola do filho pródigo, do filho mais velho, quando ele se entristece, né, por conta da vinda da festa que está sendo feita, que o filho mais novo, ele retorna para a casa do pai. E o que o filho mais velho, ele diz? Aliás, o que o pai diz para o filho mais velho? Filho, eu estou sempre convosco, e tudo que é meu é seu. Então, hoje é o que Deus está dizendo para você. Se você está vivendo uma situação onde você está insatisfeita, muitas vezes nós estamos insatisfeitas e está tudo certo, não tem problema. Só que essa questão da sua insatisfação sobre as promessas de Deus, sobre as expectativas, né, que nós criamos, nós geramos, quando a gente busca a Deus porque a gente quer uma vida melhor. E Deus também quer uma vida melhor para nós. Só que muitas vezes a gente está insatisfeita. Mas por que nós estamos insatisfeitos? Como esse irmão mais velho. Ele tinha tudo, como o próprio pai disse. Tudo que é meu é seu. E aquele filho não estava desfrutando. Então, muitas vezes nós estamos agindo como esse filho que estava dentro da casa do pai, mas nós não estamos desfrutando dessa comunhão. E esse irmão mais velho, ele representa exatamente isso para nós. Ele estava na casa do pai, ele não saiu, né? Ele não abandonou o pai como o filho pródigo fez, mas ele estava dentro da casa do pai, mas ele não estava desfrutando de um relacionamento com o pai, ele não estava desfrutando de tudo aquilo que ele tinha, como o próprio pai disse, tudo que eu tenho é seu. Então, isso só vai acontecer, essa consciência, tá? O pontozinho aqui da consciência, quando eu tomar consciência da minha verdadeira identidade. Eu e você, nós somos filhas de Deus, porque nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor. Então, quando a gente diz que Jesus é o nosso Senhor, não é mais a nossa vontade, é a vontade dele, porque a nossa vontade, ela é deturpada, ela é enganosa e várias coisas más, né? Porque a nossa alma está contaminada. Mas o Espírito de Deus, quando ele vem exatamente para que a gente renove a nossa mente. E uma vez que a gente renova a nossa mente, a gente é transformado em uma nova pessoa. Isso aí passa, em vez de ser apenas espiritual, isso passa a ser também manifesto como na vida natural, no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar. Entendeu, gente? Ficou claro isso? Então, o meu desejo, a minha oração, e eu tenho certeza que essa é a oração de Deus, é que realmente nós venhamos ter essa consciência de que nós somos filhas. Às vezes eu fico pensando assim, Senhor, não permita que quando eu chegar, quando tudo acabar, porque um dia tudo vai acabar, a gente sabe, eu não venha eu venha descobrir tanta coisa que eu poderia ter desfrutado e não desfrutei simplesmente por ignorância. Mas nós não somos mais ignorantes. Então você tem que buscar, você tem que orar. Então, eu até coloquei aqui a importância de você
andar no Espírito. Mas eu vou deixar isso para falar depois, num outro momento. Eu tô até pensando em no próximo mês fazer umas lives mais voltadas, mas não no Fundamentados na Palavra, aqui no Cris Correia. Para como ensinar as pessoas a como ser guiado pelo Espírito, como andar no Espírito, como discernir a voz de Deus. Tudo isso é um aprendizado, é um guia que está na própria palavra de Deus, mas pela minha experiência, pelo conhecimento também que eu tenho na palavra de Deus, eu posso ajudar você a ser conduzida. Mas como eu gosto de dizer, eu não sou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em você. Eu apenas vou trazer uma orientação e você vai ter que decidir colocar isso em prática na sua vida para que você verdadeiramente possa viver e manifestar a glória de filho. Eu sempre tenho falado, em Colossenses 3 diz que a nossa vida agora está encoberta em Cristo. Então, quem eu sou está encoberta na pessoa de Jesus Cristo. Então, para eu saber quem eu sou de verdade, eu preciso descobrir quem é Cristo, que é o verdadeiro e único modelo Filho de Deus, para que ele, como referência de filho, eu possa me inspirar e me guiar para que eu possa ouvir aquela frase maravilhosa quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. O que foi que o Pai disse para ele? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Deus, ele tem prazer em mim e em você. Ele tem prazer em mim e em você. Porque eu e você, nós somos filhos e filhas de Deus. Mas ele só tem prazer quando você caminha como um bom filho e como um bom pai. Ele se alegra quando você desfruta de tudo que ele fez para você. Quando você vive todos os planos e os propósitos que ele designou para você. Quando você verdadeiramente assume toma posse da herança como filha de Deus, de crer que a enfermidade não tem poder sobre o seu corpo, que a escassez não tem poder sobre a sua casa, porque você pode chamar para que a abundância, a provisão chegue na sua vida. E isso é o poder que nos foi dado como filhos de Deus. Mas para isso nós precisamos, em primeiro lugar, exercer e reconhecer a nossa paternidade divina, porque o nosso Pai é Deus. Por isso que é Deus Pai. Jesus, ele apresentou Deus como Pai. Jesus apresentou, e foi isso que indignou os religiosos, porque ele chamava Deus de Pai e dizia que ele era filho. Então, Jesus, ele veio trazer essas coisas para nós. E aí, você precisa não só reconhecer a sua paternidade divina, mas também reconhecer a sua filiação. Então, uma vez que você reconhece a sua paternidade, automaticamente você reconhece quem é o seu Senhor e aquele que te guia, que é o Espírito de Deus. Aí sim, como diz Romanos 8, quando Paulo falou, aí sim, você testifica dentro de você e você é considerado diante do mundo, do reino, céu e terra, que você é filho e filha de Deus, que foi como aconteceu com Jesus, ok? Vou dar uma olhada aqui, a Edileide aqui escreveu aqui, amém, você tem sido um canal de bênção, continue te deixando ser usada pelo Espírito Santo, amém, Edileide, seja muito bem-vinda. Deixa eu dar uma lida aqui, deixa eu ver, tinha aqui também, ó. A identidade dos filhos de Deus só vem quando nascemos de novo, exatamente, né? Como eu falei. Deixa eu ver aqui. Agora eu tô só, né? Hoje aqui eu tô só, então eu tenho que ler tudo sozinha. Conhecereis a verdade, né?
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se você conhece a palavra e a sua capacidade de fazer as coisas, tudo que foi dito ou qualquer orientação não vem do Senhor. Então, gente, é isso. Isso é o Fundamentados na Palavra. O objetivo é realmente trazer de forma simples, de forma prática, e como está escrito lá, como eu e o Henrique nós escrevemos. Se você ama a palavra de Deus, como eu e ele, nós somos de verdade. Nós somos apaixonados pela palavra de Deus exatamente porque nós reconhecemos a riqueza que a palavra de Deus tem. Nós reconhecemos que a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é a única palavra que tem os conselhos que vai te levar para onde o seu coração deseja. Quer te trazer paz, quer te trazer abundância, prosperidade, saúde, amor, tudo que você precisa, porque nós fomos criados para viver essa vida plena e abundância. Olha para o Éden. Esse é o modelo padrão de vida e de estilo de vida que Deus nos criou. Ele não criou eu e você e jogou aqui na terra como filhos, como órfãos. É por isso que ele também diz que nós não somos mais órfãos, nós somos filhos. E é por isso que em Romanos, leia o livro de Romanos. O livro de Romanos é maravilhoso, traz muitas informações, né, muitas revelações sobre essa questão do novo nascimento. Então, como está escrito lá, que a nossa paternidade, ela precisa, e como eu falei, né, ela precisa ser reconhecida para que nós possamos verdadeiramente ser guiados como filhos de Deus. Amém? Eu vou orar aqui com vocês. Compartilhem, gente, essa live. Agora eu também estou colocando lá no canal do YouTube. No canal do YouTube tá como Cris Correia Oficial, você pode me seguir. Eu tô fazendo os recortes, alguns recortes eu tô colocando aí no meu Instagram. Tanto os meus recortes como os recortes do Henrique. E aí eu tô colocando essa live completa porque tem muita gente que não tem o Instagram. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu tô colocando também essa live, eu baixo a live e coloco lá no YouTube, no canal do YouTube. Só que no YouTube também tá no meu, Cris Correia Oficial. Você vai lá no YouTube, vou até pedir o Henrique pra mandar na lista de transmissão para que vocês recebam o canal do YouTube. E aí, você pode encaminhar esse link para as pessoas também assistirem. Então, o nosso desejo de verdade, em unidade com o próprio Deus, é fazer com que eu e você, nós possamos conhecer a verdade, e a verdade verdadeiramente, né, venha nos libertar, e que nós possamos desfrutar da paternidade divina, nós possamos desfrutar da nossa filiação, e nós possamos realmente, as pessoas olharem para nós, para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, e possa desejar ter um encontro com esse Deus, com esse Pai de amor, e não de briga, de ódio, como muitas vezes muitos filhos estão se manifestando. Porque se Deus é amor, você também, a sua essência é amor. Porque o DNA e a essência de Deus é amor. Então nós fomos criados e constituídos para amar e para ser amado. Então nós recebemos esse amor de Deus e nós damos esse amor de Deus. É por isso que o próprio Jesus, ele nos amou primeiro, para que depois eu e você pudesse amar. Porque o amor primeiro precisava entrar dentro de mim e você. Porque sem o espírito do amor, que é o Espírito de Deus habitando em mim e em você, nós não conseguimos amar. Nós conseguimos o quê? Odiar. Andar em ira. Mas agora o Espírito do amor está em nós, por isso que ele nos amou primeiro. Quando eu entendi isso, explodiu essa verdade dentro de mim. Isso quer dizer que agora eu amo para cima e para baixo? Não. Mas isso me dá um norte de quem eu sou, da minha referência. Se eu tiver de escolher entre odiar e amar, eu vou amar. Se eu tiver de escolher entre perdoar e julgar, eu vou perdoar.
Entendeu? Então é para isso que é necessário esse conhecimento. Então eu vou orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e reconhecemos a obra maravilhosa que você fez através do teu Filho Jesus, para nos dar a vida, para abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos verdadeiramente viver a vida na plenitude de tudo aquilo que você designou para nós nesse tempo, nesse século. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que nós possamos conhecer a altura, a largura, a profundidade do teu amor que excede todo o entendimento, e que do mesmo modo esse discernimento traga para nós o chamado, o propósito, aquilo que você designou para cada um de nós, para que nós possamos tão somente viver a vida que você designou e exaltar e glorificar o teu nome, e nós possamos dizer como Davi: vinde e vejam o que o Senhor fez, que nós possamos desfrutar da tua bondade, da tua fidelidade, e você também possa desfrutar da nossa fidelidade como filhos e filhas de Deus, para que nós possamos viver tudo aquilo que você nos designou para fazer e para viver. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, nos encontramos no próximo sábado. No próximo sábado, com certeza, o pastor Henrique vai estar aqui. Aí vamos estar nós dois aqui jogando a bola, né? Um para lá e um para cá, que é bem mais, eu acho bem mais interessante. É um desafio para mim eu estar falando sozinha. Mas eu tenho o Espírito Santo que me guia, me conduz e eu confio nele. Tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E não esqueçam de, se você não se inscreveu no Fundamento, não está seguindo lá o Fundamentados na Palavra, nos segue lá. E depois eu vou estar mandando também o link do canal do YouTube. Mas é só você procurar Cris Correia Oficial, que é igual como tá aqui. Você se inscrever no meu canal e você vai ter os recortes. E você também vai ter essa live completa para que você possa compartilhar com as pessoas que você ama. Amém? Então um beijo, Deus abençoe e uma semana abençoada para todos nós. Fiquem com Deus.